Oração, mensagem, muita novidade, testemunho. Aleluia, glórias a Deus. Como mais um dia para assim transmitir a santa palavra do Senhor com o seguinte tema: a idade que se passou. E nós vamos ler aqui em Lucas, para termos base no que vamos falar, em Lucas capítulo 12, do versículo 13 ao 21, a mensagem da palavra de Deus. Lucas capítulo 12, do versículo 13 ao 21, o título diz assim: a parábola do rico insensato. E o tema da mensagem é a idade que se passou. Pregações, mensagens reveladas, mensagens edificantes. A mensagem, o sermão, ensinamentos, as revelações. Vamos lá então ao que nos interessa, a mensagem da palavra de Deus, com o seguinte tema: a idade que se passou. Vamos ler aqui a palavra do Senhor, que nos diz assim: E disse-lhe um da multidão: Mestre, dizei-me a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhe: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse-lhe: farei isto, derribarei os meus celeiros e edificarei os outros maiores, e ali recolherei toda a minha novidade e os meus bens, e direi à minha alma: alma, tens e depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado e para quem será? E assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Pregações, mensagens reveladas, O sermão, mensagens edificantes. as revelações. Maravilha dos céus. Como mais um dia para aqui transmitir a palavra do Senhor dentro do tema dentro da campanha de os 40 dias da verdade, com o seguinte tema de hoje, que é a idade que se passou. E entendemos muito bem que temos uma contagem por Deus. Se a nossa idade um dia vai passar, entendemos que todo ano assim fazemos aquele nosso aniversário, que é Happy Day, God to we, e por aí afora, parabéns para você, e a idade vai só se passando. E quanto mais a idade passa, entendemos que pegamos um novo corpo, entendemos que a gente vai tendo uma formação, entendemos que a gente vai crescendo mais e mais, a gente vai tendo mais mentalidade, tanto física ou espiritual, assim conforme o chamado que cada um possui, porque entendemos que a nossa idade ela vai se passando, a idade ela vai passando, e nós assim temos que ganhar tempos para fazer a palavra, para ganhar almas e para fazer a obra do Senhor, porque entendemos que a palavra do Senhor diz assim: pregai tempo e fora de tempo. Então entendemos que há uma chamada e um tempo determinado por Deus para cada um de nós nessa vida. Senão as horas se vão, o tempo se passa, o ano também se vai embora, e chega a hora e o momento em que a velhice bate na nossa porta e nós olhamos assim para trás e pensamos: nossa, eu fui uma criança, adolescente, jovem,
fiquei adulto e não fiz a obra do Senhor, e agora estou com a minha idade passada e não posso mais fazer. Então entendemos que, como seres humanos, Deus chama a cada um de nós para uma chamada antes que a idade se passe, porque há um tempo de Deus nos céus, na terra, e o inferno também sabe disso, que temos que sim cumprir para Deus a quantidade de almas que temos que entregar para Ele. Que é isso, irmão? Nessa tarde Deus vai te esclarecer por causa de que Ele já te chamou há bastante tempo e você não tem ouvido o chamado de Deus. A idade está se passando, o tempo está se passando e você ainda está dormindo aí no sono do sono da preguiça, do sono da indolência, conforme eles falam por aí. Quer dizer, você está dormindo, desperta tu que dorme, que Deus quer te esclarecer. Deus quer te esclarecer coisas grandes e firmes que você ainda não conhece. Você se lembra há quanto tempo que Deus te chamou? Você se lembra aquilo que Ele colocou nas tuas mãos e você largou? Você preferiu não. Isso aqui é muito pesado, é muita luta, é muita perseguição, é muita prova. Eu quero dizer para você uma coisa: na escola de Deus temos tendência a passar por suas provas, temos tendência a passar pelo deserto, mas após a aprovação, mas após além do deserto, a vitória de Deus e um diploma que te aguarda nos céus. Aleluia, glórias a Deus. Desperta tu que dorme, que Deus vai te esclarecer. Entendemos que a Bíblia nos diz assim, que antes que nós nascemos, Deus já nos conhecia. Antes de nós virmos a esse mundo, Ele sabia quem nós seríamos. E tem um porém: cada um de nós já nasce com isso, não tem como fugir. E Satanás, lá no quinto dos infernos, ele sabe disso, que você nasce como profeta ou profetiza do Altíssimo, para profetizar e para quebrar o trono de Satanás nessa terra. E ele, uma vez sabendo disso, ele sabe muito bem, ele vai tentar contra a tua vida, ele vai tentar te tirar do caminho, ele vai colocar coisas boas na tua frente que é aparente. Ele fez isso com Jesus Cristo, mas ele queria uma coisa de Jesus: Jesus, tudo isso eu te darei, mas se prostrado me adorares. E o que Jesus falou para ele? Vai-te, Satanás, porque só o Senhor teu Deus adorarás, e só Ele servirás. Aleluia, glórias a Deus. Então temos que vigiar a cada dia, irmão. Onde foi que tu leu isso? Isso está escrito lá em Jeremias, aonde cada um de nós já nasce no nosso sangue, sangue de profeta, não tem como fugir. E quando aceitamos a Jesus Cristo, aí o sangue mais do que se completa. O nosso sangue, que é um sangue de profeta, com o sangue de Jesus, para purificar os pecados que ficam na nossa vida, aí não tem quem o segure. Aí tem que profetizar mesmo, até contra o rei que vive no seu adultério. Aleluia, glórias a Deus. Mas vamos lá, a palavra do Senhor que nos diz assim: hoje Deus vai falar conosco e vai nos esclarecer o por causa de que alguns já entenderam o seu chamado e por causa de que outros não entenderam. Aquele que entender o seu chamado sabe muito bem, pode apanhar nessa vida, pode ser perseguido, mas ele não desiste, ele continua na batalha espiritual, porque sabe que tem que enviar as almas para Deus. Mas aqueles que recuaram e voltaram, não quiseram entrar na batalha junto com a gente, se tornaram perseguidores daqueles que estão na batalha. Como assim, irmão? Se tornaram perseguidores, aí começa a criticar tudo e todos, não vai com a obra do Senhor e nem está aí para fazer. Quer dizer, não faz e nem deixa quem quer fazer. Deus, nessa hora final, ou você sai da frente e deixa o profeta dele trabalhar para o Altíssimo, ou então ele vai passar por cima. Aleluia, glórias
Glórias a Deus. Vamos lá então, porque nessa tarde Deus vai te esclarecer. Não tira esse título da tua vida. Se falaram que você não tem chamada nenhuma, você já tem um dos primeiros chamados, que é profeta, e profetiza do Altíssimo. Satanás, que tem tendência a usar homens desligados, a usar mulheres desligadas, para assim tentarem contra a nossa vida e falar que a gente não é nada. Desde o momento que você já aceitou a Jesus Cristo, você é alguma coisa para Ele. Você se tornou filho de Deus e vai morar nos céus. Então aproveite o tempo que Deus colocou na tua vida, que o tempo é esse, de pregar o Evangelho e testemunhar para ganhar as almas para Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Vamos lá, a mensagem da palavra de Deus. Isso é só a introdução. Vamos lá então. E nos diz assim a palavra do Senhor: a parábola do rico insensato é o título. O tema da mensagem é a idade que se passou. E o versículo 1 diz assim: e disse-lhe um da multidão: mestre, dizei-me a meu irmão que reparta comigo esta herança. E Jesus na mesma hora deu logo uma repreensão no versículo 14, que diz assim: mas ele lhe disse: homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Entendemos que aqui nessa passagem, nesses dois versículos já de em diante, entendemos que havia uma briga ali. Quem ficaria com mais, quem ficaria com menos, ou seria dividido certamente para um e para outro. Então somente quando chegou até Jesus Cristo, eles achavam que Jesus Cristo ele era materialista. Eles achavam que Jesus Cristo tinha vindo para essa vida para assim repartir bens para um, para outro. Não, Jesus veio para essa vida, foi para fazer a vontade do seu Pai, que é Deus, e para ganhar almas para Ele. Ele então somente ele já tinha falado e já tinha deixado escrito também que a comida dele e a bebida dele era fazer a vontade de Deus. Então a tua comida e a tua bebida é fazer a vontade de Deus antes que a idade se passa, e vai haver tempo que não vai dar mais para fazer. Aleluia, glórias a Deus. Jesus Cristo, como Filho de Deus, Ele entendeu muito bem isso. Ele entendeu que Ele entrou nessa vida, nesse nosso planeta. Ele entendeu que tinha um tempo determinado também para Ele. Ele sabia que não haveria muito tempo. Sabe por causa de quê? Na nossa vida como seres humanos, nós temos tendência a um tempo determinado de vida. Ninguém vai passar desse tempo determinado. Hoje em dia, então, irmão, ninguém está chegando mais a 100 anos. Quando tem alguns que chegam a 100 anos, maravilha dos céus, mas tem outros que não estão chegando mais. Quando chega aos 50 ou aos 60 anos, já está tendo um infarto ou está morrendo. Se tiver com Cristo, vai para o céu. Agora, se não tiver, está indo direto para o inferno sem fazer curva. Aleluia, glória a Deus. Jesus Cristo, como Filho de Deus, Ele entendia muito bem isso. Eu tenho que fazer a obra do meu Pai, tempo e fora de tempo, porque haverá o tempo em que eu tenho que partir dessa vida para outra, e aí não vai mais ter como eu ficar por aqui, porque a nossa morada, a nossa vida não é para esta vida. Nós vivemos nessa vida para morrer para Deus, não para esse mundo ou para ir para o inferno. A Bíblia nos diz que Deus não fez o inferno para o homem, Ele fez para Satanás e para os demônios, mas pela desobediência e a incredulidade do coração dos homens, muitos têm ido para lá, porque não têm querido ouvir o trovejar da palavra de Deus e escutar a palavra do Senhor, que diz que Jesus Cristo salva, liberta, batiza com o Espírito Santo e leva para os céus.
Não tem como correr. O materialista é assim mesmo. Só quer coisa material. Só quer coisa material. Quando fala das coisas espirituais, meu Deus do céu, aí acha que é fanatismo. Aí acha que não, isso é coisa de crente doido que passou um tempo no hospício. A lado espiritual é a coisa mais importante e mais real do que se pode imaginar. Há uma batalha e uma briga pela tua alma. Satanás briga de um lado e Deus briga do outro. E tem um porém, só Deus ganha. Mas para Deus ganhar, você tem que deixar Ele entrar na tua vida e fazer morada aí. Aleluia, glórias a Deus. Aqui Jesus desceu logo o cajado nesses dois. Estava brigando aqui para Jesus repartir a herança. Jesus logo falou e disse a esses dois homens: quem me pôs aí, meu filho, por juiz ou repartidor entre vós? Temos que saber que Jesus veio para este mundo, para essa vida, não para brigar pelo dinheiro deste mundo, não para brigar pelo ouro, pela pérola ou pelo aquilo mais precioso que você acha que é precioso nessa vida. Ele veio para brigar sim com o cão pela tua alma, pela tua vida, porque a tua alma é a coisa mais preciosa para Deus. Deus, quando olha do céu para cá, irmão, Deus, quando olha do céu para cá, irmã, Ele não vê a beleza desse mundo, Ele não vê aquelas torres grandes lá dos Estados Unidos, aquelas coisas mais bonitas lá, Ele não vê aquele avanço tecnológico que acabou de ser inventado agora, aquela coisa mais avançada que os homens ficam abobados e falam: nossa, eu fiz algo grande. Deus, quando olha do céu para cá, Ele vê assim, Ele vê nós, criaturinhas pequenininhas, que às vezes para um homem que é muito grande não vale nada, mas para Deus, o que tem aqui dentro é coisa muito valiosa, que é uma alma que pertence a Ele, que pertence a Deus. Aleluia, glórias a Deus. A idade vai se passando, Deus vai dando a oportunidade e o homem vai se recuando para trás. Felizes são aqueles que ouvem a voz de Deus, entendem a sua santa palavra, larga o caminho de horror e de pecado, entra num caminho reto, entra na linha com Deus e sabe o endereço dos céus, sabe que vai para lá. Aleluia, glórias a Deus. A idade que se passou. Eu me lembro quando Deus me chamou, eu tinha meus 19 anos de idade, 18 para 19 anos de idade, e Ele me chamou já na minha juventude. Eu vivia lá nos meus bailes funk da vida, achando que estava curtindo, mas estava perdendo tempo, porque o dia que morresse, ia passar dessa vida para outra, e se não tivesse Jesus, ia direto para o inferno. Então eu me lembro que quando Deus me chamou, Ele assim nos revelou algo, logo no início da nossa caminhada cristã, que grande seria a obra na nossa vida, que nós iríamos pregar, que nós iríamos chegar onde Deus assim determinou para nós chegar. Mas eu não sabia que eram as coisas grandes e firmes que eu não conhecia, porque eu não tinha noção, irmão, porque a minha idade foi se passando e eu não sabia que Deus estava me chamando para pregar o evangelho do jeito que eu estou pregando aqui agora. Eu não sabia que Deus tinha me chamado para me tocar um instrumento. Não é tão bom assim, eu não toco tão bem igual muitos tocam, mas dá para fazer alguma coisa para Deus. Graças a Deus por isso, que Deus aceita o perfeito louvor, mas aquele que é dado de coração, não aquele que é dado para se aparecer ou para se apresentar. Mas voltando lá, eu não sabia que Deus tinha me chamado para louvar na sua casa e exaltar o seu santo nome. Então somente nem se passava na minha cabeça de um dia ser locutor de uma rádio, trabalhar e dizer para você que Deus é Deus e o resto é bom. Foi a minha idade que foi se passando, e dos meus 19 anos de idade até os 27 anos que eu estou agora, solteiríssimo, mas para a honra e glória de Jesus, esperando nele, porque é melhor esperar no Senhor do que passar à frente e a obra de Deus na nossa vida se acabar, porque passamos à frente de Deus.
E aí eu me lembro muito bem que no meio da caminhada cristã não foi tão bem assim não, irmão. No meio da caminhada cristã, eu caminhando esses 19 anos, não quero dizer pra você que foi mar de rosa não. Foi mar de rosas com espinhos. Era espinhos e mais espinho. Era calúnia daqui, fofoca dali, era perseguição daqui, perseguição de lá. E eu ouvi essas palavras aí que você sempre ouve também. Era chamado de maluco, de fanático, de doido. Mais um que enlouqueceu. E tão somente então os familiares todos, você nem imagina, se levantou todo mundo, falaram que eu tinha entrado e tinha ficado doido. Não teve um da família que ficou a meu favor. Todos eles ficaram falando que eu tinha ficado maluco. Até o meu pai, antes de falecer, ele chegou para mim e falou assim: meu filho, não sei o que houve contigo, mas quando você foi para a igreja, fizeram uma lavagem cerebral no seu cérebro e você só quer saber de Jesus. O que está acontecendo? Tem um porém. Eu vou mandar você escolher, ou você fica aqui em casa, ou então você sai fora de casa. Ele chegou para mim e falou uma palavra dessa. Você que não sabe, está sabendo agora. E eu tão somente olhei para ele assim, olhei para lá, olhei para cá, olhei para Jesus. Jesus, teu nome eu não vou negar. O que eu faço? Fala isso para ele então. Eu cheguei para ele e falei assim: pai, o negócio é o seguinte, não tem para onde ir, o senhor já deu sua decisão. Tem o seguinte, eu vou falar uma palavra aqui que eu sei que o senhor não vai gostar, mas de Jesus eu não largo nunca, porque agora eu conheço o endereço dos céus. Quando eu estava lá naquela igreja que não ensina nada, que não ensina o caminho dos céus, essa igreja cheia de idolatria, ela não me ensinava qual era o caminho dos céus. Ela me ensinava que tinha que acender uma velhinha para santa não sei de quem, para o santo não sei de quem, e falava que era assim que a gente tinha que limpar os nossos pecados. Mas agora eu encontrei meu Deus verdadeiro. Agora eu sei quem é o nosso Salvador, não meu, mas o nosso Salvador. Então, Jesus, eu não largo nunca e tenho porém. O Senhor está acendendo essas velas aí para o seu santo. Eu quero te dizer uma coisa: isso daí não é santo, isso aí é capeta. O Senhor está acendendo a vela para os demônios e tenho porém. Deus, Ele ilumina a vida de todo aquele que passa dessa vida para outra. Não precisa de vela, precisa de Jesus. Irmão, a palavra dessa, ele olhou para mim, falou assim, ficou meio aéreo e falou: você endoidou mesmo, mas tenho porém, eu não vou te mandar embora não. Fica com teu Deus, fica aqui, mas não vai embora de casa. Se eu tremesse, irmão, nas bases naquela hora e afrouxasse, que nem muita gente tem afrouxando, eu não tinha ganhado a minha família para Jesus. Eles tinham ficado no caminho qual eles tinham que ficar. E tenho porém, o meu pai, antes de falecer, ele foi para uma igreja evangélica, aceitou a Jesus Cristo, mas para sorte dele, ele se deu bem, porque chegou a aceitar Jesus Cristo. Quando foi no outro dia, ele chegou e faleceu. Deus deu só oportunidade para ele, sabe para quê? Para ele chegar e o aceitar. E tinha um porém, ele tanto tempo no mundo, ele já tinha mais dos seus 40 anos, sabe o que aconteceu? A idade dele já tinha se passado. Aí ele chegou a reconhecer, irmão, quando você é do mundo, que você reconhece que Deus é Deus, Deus ainda te dá a oportunidade de salvação. Agora, se você não quiser reconhecer e ainda ficar perseguindo aquele que está fazendo a obra de Deus, você vai pro inferno, não vai pro céu. Então somente a gente conversava bastante, como ele sabia que eu era o filho mais velho, a gente conversava muito e ele falava assim: Gelson, eu não sei o que está acontecendo, mas eu só sei de uma coisa, que quando eu boto música evangélica para mim poder dormir, eu durmo tão bem, eu sinto uma paz tão grande, mas quando eu coloco uma música que não é evangélica, eu vejo um monte de coisa estranha, eu vejo algo que fica subindo todo de preto e descendo ali na nossa casa. E eu chegava para ele: irmão, eu falava a verdade mesmo, porque você não tem que ocultar não, porque quando tu oculta a verdade, é a mesma coisa que falar: mora aqui, Satanás, porque não tem nada a ver você ficar aqui. Você tem que falar a verdade mesmo, e trovejar, e profetizar para que o demônio vá embora. Aleluia, glórias a Deus. E
E eu chegava para ele e falava assim: pai, o negócio é o seguinte, quando você coloca a música evangélica, o céu se abre para você e os anjos deixam você dormir com uma paz tremenda, porque Jesus está ali e o Espírito Santo e Deus habita entre os louvores. Agora, quando você coloca uma música que não é evangélica, quem fica ali é o cão e o diabo vem para oprimir, roubar e destruir. Mas graças a Deus que Jesus Cristo veio para desfazer as obras de Satanás. Aleluia, glórias a Deus. A idade que se passou, e ele já com a sua idade passada, morreu aos 50 anos de idade, e assim acontecerá com a tua e com a minha vida. Aos 19 anos de idade, o Senhor vinha me chamando, mas bem antes, se você não sabe, Deus já vinha me chamando há muito tempo. Não foi aos 19 anos, porque a teimosia do coração do homem é muito grande. Não, eu vou primeiro curtir a vida, depois que eu ficar velho, eu vou para a igreja. Neste mundo não existe curtição, existe ilusão. Eu me lembro do testemunho de Moisés. Quem não conhece o testemunho de Moisés? Aquele que tem o olho de vidro, e Satanás o iludiu e ele foi para o mundo. Ele era nascido e criado na igreja, e de repente ele foi para o mundo. E ele, estando no mundo, curtia daqui, curtia dali, curtia de lá, curtia de cá, e os tempos foi passando, e ele se esqueceu do chamado de Deus. Então somente ele estava num baile funk, e naquele baile funk da vida, achando que estava curtindo, de repente surgiu-lhe um grande tiroteio, e nesse grande tiroteio corria gente para tudo quanto é lado. E nessa hora, irmão, aquele que é teu amigo, ó, é aí que você vê, ó, ele sarta fora e te deixa você sozinho. Ele tinha aquela roda de amigo, os amigos rodeavam e falavam: ó, Moisés, qualquer coisinha a gente tá aí, a gente te defende, hein? Pode deixar com a gente, irmão. Na hora que o bicho pega mesmo, até São Jorge, que diz por aí que ele é cavalo, que ele é guerreiro e fica em cima do cavalo, ele muda no cavalo e sai fora e te deixa sozinho. O único que não te deixa sozinho é Deus. Ele guarda eu e guarda os seus servos. É o único que guarda. Quando a bomba estoura mesmo, o único que fica do nosso lado é Deus. Não fica homem, não fica São Jorge, não fica capeta, não fica ninguém. É só Deus que nos guarda de toda situação difícil. A idade vai se passando e Deus está te guardando. Toma vergonha e se converte, se quiser ir para o céu. Mas voltando lá, e de repente Moisés ali naquele baile funk, e a situação ficou agravada, os amigos sartaram fora, deixaram ele sozinho, e de repente um homem o enquadrou e estava atrás dele e falou assim para ele, segurou no cabelo dele, que ele tinha um cabelo grande, e botou um revólver atrás dele e falou assim: lembra-te de mim, Moisés. E ele olhando assim, descosta, olhando para frente, e atrás dele o itinerante, e ele falou assim: lembrar de você? Eu não lembro não. Primeiro que eu não tô te vendo, e segundo que eu tô descosta para você, como que eu vou lembrar de você? E ele tão somente ali, aquele itinerante, as costas de Moisés, e falou assim: eu sou aquele, quando tu tava lá na igreja, tu mandava me queimar, tu mandava me pisotear, tu mandava me humilhar, tu mandava descer fogo nos céus, e agora tu tá aqui e esqueceste do teu Deus. E Moisés de repente caiu a consciência ardeu, e ele falou assim: ah, eu me lembro, quando eu dirigi a igreja, quando eu estava na igreja. Ah, você se lembrou? Eu conduzo o homem à fantasia. Olha o que o diabo falou para ele: eu conduzo o homem à fantasia, o iludo, o mato e ainda levo para o inferno. Tem porém, ele ainda lembrou, o próprio Satanás no corpo daquela pessoa lembrou a ele quem Moisés era e o que Moisés fazia com ele. Tem porém, o cão é que botou esse título por aí, ó: quem bate esquece, mas quem apanha sempre lembra. É assim a vida de todos aqueles que são desviados da casa do Senhor. Bate no diabo, pisa, humilha, faz, acontece, aí vai lá pro mundo, se esquece que uma vez travou uma batalha travada com Satanás. Tu acha que ele vai deixar isso barato? Corre para a igreja e
Porque o diabo não vai deixar isso barato. Ele vai te cobrar também. Ele vai descontar você neste mundo. Dizem por aí que a cobrança ainda nessa vida é muito grande. E é mesmo. Mas graças a Deus que todos aqueles que estão na caminhada cristã, não tem cão, não tem diabo, não tem laço de macumbaria, não tem ninguém. Porque Deus está na frente e está pronto para o guardar. Aleluia, glórias a Deus, a idade que se passou. E de repente eu ali escutando o chamado de Deus, e Deus chamando assim para a sua obra, então eu entendi o chamado e continuei caminhando como estou até o dia de hoje. E é uma maravilha dos céus. E tenho porém, eu não me arrependo de estar dentro da casa do Senhor. Sabe por causa de quê? Porque é o melhor lugar do mundo, é o melhor lugar que tem para se estar, é o melhor lugar onde você vê a Deus, você conhece a Ele, sente a sua presença, sabe que Ele é real, vivo e opera maravilhas. Por isso que a palavra do Senhor assim diz, que Deus veio para esse mundo e enviou o seu Filho Jesus para morrer por nós, para nos dar a vida eterna. Mas continuando aqui a palavra do Senhor, que nos diz assim, o versículo 15 e 16, e diz: E disse-lhe, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer um não consiste na abundância do que possui. E propôs uma parábola dizendo, a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. Tem, porém, a palavra do Senhor assim nos diz, o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quantas pessoas, irmão, que hoje nessa vida pode fazer alguma coisa para Deus, mas fica fazendo para o diabo. Não, eu me alimento disso aqui. Você tem que se alimentar da palavra de Deus, porque o dia que o teu coração parar, o dia que tu partir dessa vida para outra, não adianta querer chegar lá em cima com cara de Maria arrependida, ou com cara de que ninguém me avisou, ninguém me falou nada. A palavra de Deus é pregada, é anunciado, Deus sempre está falando e a pessoa não quer ouvir. Aí depois, quando chegar lá em cima, ainda quer subir para o céu, não vai subir. Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Graças a Deus que pelo menos meu pai, ele ouviu a palavra de Deus. Ele no início me perseguiu, que é uma maravilha, mas depois, através dessa perseguição, se transformou em bênção para ele, que ele veio a entender como que pode. Quanto mais eu falo do meu filho, mais ele fala desse Deus. É sinal que esse Deus, ele é real mesmo. Sabe por causa de quê? Tem uns aí que acham que está adorando a B, a C, está adorando a santinha aqui, a santinha ali, está adorando a Deus. Está adorando é o cão, porque a Bíblia diz que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e verdade. É espírito e verdade. Não tem esse negócio. Tu acha que Deus nos tirou lá do mundo para quê? Para ficar na igreja aí de enfeite? Qual é o tema da mensagem de hoje? A idade que se passou, irmão. Eu estou aproveitando muito bem os meses, os anos, os dias. Sabe por causa de quê? Porque a Bíblia diz que é um relatório lá no céu. Sabe o que é esse relatório? É um memorial onde tudo é escrito. Onde tudo é escrito, o que a gente deixa de fazer e o que a gente está fazendo para Deus. Não adianta querer se esconder. Uma hora está na igreja, aleluia, glória a Deus. Outra hora está lá no mundo, dançando funk, fazendo o que não presta. Larga de ser ignorante, porque o dia que tu tombar desta vida para outra, tu vai querer entrar no céu e Deus não vai deixar tu entrar. Ele vai te jogar no inferno. Sabe por causa de quê? Porque Ele te dá saúde, te dá vida, te dá uma família, te dá um monte de coisa, e mesmo assim você ainda é ingrato, você não sabe agradecer a Deus. O tempo vai se passando, a idade também, daqui a pouquinho fica os cabelos brancos, aí vai querer fazer a vontade do Senhor, não vai ter como. Aí sabe o que acontece? Tem uns que não estão nem chegando a ter o cabelo branco, o cão já está vindo com uma ira tão grande, e já está arrebatando direto para o inferno. Aí depois vai estar lá na tormenta, vai se lembrar que um dia teve a oportunidade
oportunidade de aceitar a Jesus e não quis, antes preferiu andar no seu próprio caminho, conforme a Bíblia diz, que há caminho para o homem que parece ser direito, mas o fim é o caminho da morte. Aleluia, glórias a Deus. A idade que se passou. Temos que aproveitar muito bem o tempo ao qual que nós estamos nessa vida, porque é uma contagem nos céus para nós nessa vida, porque desde o nosso 0 anos de idade até o tempo de agora e o tempo do que há por vir, Deus assim tem preparado algo grande e melhor para a gente nessa vida. Quantos e quantos pastores que eu já conheci, que já partiram dessa vida para outra, partiram ali batalhando dentro da casa do Senhor, perseverando e sabendo que tinha que entregar algo para Deus. Para isso eles perseveravam, eles não largavam nada nas costas de ninguém não, eles estavam sempre na frente de pelejas de batalha, sempre estavam ali para apacentar o rebanho, para que o lobo não venha e descer para o rebanho, porque ele sabe que contra o anjo do Senhor. Vamos continuando aqui a leitura da palavra do Senhor, que nos diz assim, versículo 17, 18, que diz assim: e arrazoava ele entre si, dizendo, que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse-lhe ele, farei isto, derribarei os meus celeiros, e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. A Bíblia nos diz de um certo homem que quanto mais ele granjeava, mais ele tinha, quanto mais ele colhia, mais ele tinha, e tão somente ele pensando, não tenho mais aonde colocar tanta riqueza assim, então o que eu vou fazer? Eu vou edificar outros celeiros maiores, para que assim possa comportar, e eu possa colocar os meus bens. Mas ele se esqueceu de uma coisa, ele se esqueceu que tinha que exaltar o Altíssimo, ele se esqueceu que tudo que ele tinha, Deus assim tinha abençoado na vida dele, então ele tinha que exaltar a Deus, ele tinha que dizimar a Deus, ele tinha que chegar junto com Deus, e mesmo assim ele não queria, eu não quero saber de igreja, eu só quero saber de curtir e desfrutar os meus bens. Então somente chegou para esse homem um dia uma notícia que nenhum homem quer ouvir, quando chega a hora que a morte bate na porta e diz assim: louco, esta noite te pedirão a tua alma, o que tu tem preparado e para quem será? O que tu tem preparado e para quem será? A idade desse homem foi se passando, a idade dele se passou, e creio eu, irmão, sabe por causa de quê? Que Deus chamava ele para a sua obra. Creio eu que Deus chegava até ele: filho, venha para cá, venha fazer a minha obra, eu tenho algo grande, tenho uma terra melhor para você, eu tenho algo para colocar na sua mão. Você foi chamado por profeta também, filho. Mas tão somente, não diz a Bíblia, mas penso eu, ele achava entre si próprio: não, o que eu vou fazer na igreja? Igreja é só lugar para doido, igreja é só lugar para pobre, igreja é só lugar para aqueles que são os marginalizados, igreja é só lugar para viciado. É assim, um monte de gente que tem riqueza acha que igreja é só lugar para gente que tem cara de coitadinho. Eu quero dizer para eles uma coisa: igreja é para todos aqueles que têm uma alma e querem ir para o céu. Não adianta que riqueza não compra o reino de Deus. Não adianta que o que o homem tem não vai chegar aos céus. Só chega aos céus se tiver Jesus no coração. Quantos que eu fico olhando, irmão? Quantos que eu fico olhando? Até da minha família também, eu fico olhando. É bem sucedido, mas acha que vai para os céus. Se não aceitar a Jesus Cristo, vai para o inferno com tudo que tem. Porque para ir para os céus é um povo seu santo, zeloso e de boas obras. Não adianta querer fugir
fugir desta realidade. A Bíblia aqui nos diz de um homem que ele tinha tantos bens que não sabia nem mais onde colocar. Então somente um dia a morte bateu na porta dele e ele não esperava. Quem é que espera a hora que a morte vem? A hora que a morte vem ninguém espera, irmão. A Bíblia diz assim: prepara-te, ó Israel, para se encontrar com o Senhor teu Deus. Temos que nos preparar a cada dia para se encontrar com Deus antes que a morte bate na porta, e aí não haverá mais oportunidade de salvação. Aleluia, glórias a Deus. Mas continuando aqui a palavra do Senhor, olha a resposta que esse homem recebeu. Versículo 19, 20, 21, que diz assim: e direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descanso, como, bebo e folgo. Mas disse-lhe Deus: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tu tem preparado, e para quem será? E assim será para aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Não é que eu estou falando aqui que o rico também não pode ir para os céus. Ele pode ir para os céus também, mas tem que aceitar a Jesus Cristo, largar esse monte de mulher que ele tem e entrar num caminho reto com Deus, porque Deus deu a ele uma só, e lá no altar já dizia que seria fiel a ela, na saúde e na doença, na tristeza e na alegria, na riqueza e na pobreza, até que a morte os separe. Aleluia, glórias a Deus. E assim será o fim de todos aqueles. A idade que se passou é o tema da mensagem de hoje. O tema da mensagem é a idade que se passou, desde o nosso 0 ano de idade até a idade de agora e a idade do que há por vir. Deus tem chamado a homens e mulheres neste mundo, não importa a nacionalidade, pode ser brasileiro, pode ser africano, pode ser americano, pode ser francês, mas Deus está chamando para a obra e para a seara, para pegarmos o dia e o ano aceitável do Senhor. Deus está chamando a homens e mulheres para se salvarem, porque lá na cruz do Calvário alguém fez alguma coisa por nós. Foi Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele morreu naquela cruz para nos darmos vida, para livrar a gente do inferno, porque o homem sem Deus, ele não tem vida, ele não vive, ele vegeta. Mas para viver tem que aceitar a Jesus, porque o preço já foi pago na cruz. Aleluia, glórias a Deus. Aqui é um relato de um homem que era rico. É um relato de um homem que não tinha mais aonde colocar os seus bens, e ele foi assim criando e botando mais e mais galpão para que possa assim comportar todos os seus bens. Mas de repente a morte bateu a porta dele e ele não esperava aquilo ali. Tem um porém, eu já vou deixar um recadinho aqui bem dado: tudo aquilo que você adquire nesta vida vai ficar tudo aí. Tu não vai levar nada contigo, o teu próximo que vai desfrutar. E tem um porém: entrega a tua alma a Deus, senão ela vai para o inferno onde está Satanás. Aleluia, glória a Deus. Não temos como fugir desta realidade. A idade que se passou, desde o nosso 0 ano de idade até agora, nós entendemos muito bem. Deus sempre envia o profeta até a gente. Deus sempre envia um crente até a gente com um folhetinho, com uma palavra, e você nunca quer aceitar. Você fala: não, eu não tenho tempo para isso. Quando eu ficar velhinho, eu vou para a igreja. A morte bate na tua porta, tu não chega nem a ficar velho e não tem oportunidade nem de chegar na igreja, porque endureceu o vosso coração. Não endureçai o vosso coração, mas antes se entrega-se para Deus. Aleluia, glórias a Deus. Imagine agora, você velhinho, só aí, cabelinho já branco,
Aí você se lembra há tempos atrás, nossa, quando eu estava jovem, eu poderia fazer alguma coisa para Deus. Lembrar, jovens, já que estamos dentro do tema da mensagem, que é a idade que se passou, eu vou te contar um caso que foi real, que aconteceu lá na Argentina. Deus chama uma senhora já na sua meninice, e ela tão somente, ela não quis ouvir o chamado de Deus. Ela chegou a ficar adolescente, e Deus chamando ela para a sua obra, e ela não estava nem aí para querer ouvir a voz do chamado de Deus. E de repente ela ficou jovem, e Deus chamando ela para a sua obra, e ela não quis ouvir o chamado de Deus. A idade dela foi se passando, que ela nem sentiu passar, e de repente ela se casou, e ela se casando, Deus chamando ela para a obra, e ela não querendo ouvir o chamado de Deus. Ela teve filhos, e Deus assim continuando chamando ela para a sua obra, e ela não estava nem aí, ela queria só curtir a vida cotidiana deste mundo. Então somente ela chegou à idade tal, aonde os seus filhos cresceram e tiveram filhos, e é Deus chamando ela para a sua obra, e ela pensou consigo, não, eu tenho que cuidar dos meus netos. E de repente ela aos seus 60 anos de idade, e ela ali estava tão tranquila, tão bem no seu lar, ali tranquilamente, já aquela senhora de idade, e ela tinha se esquecido do chamado de Deus. E de repente Deus envia o profeta lá, e o profeta vai até a casa dela, e o profeta vindo numa calçada, Deus fala, vai para outra, você vai bater numa porta, e a primeira pessoa que sair, você vai falar isso, 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 isso. E de repente o profeta foi e bateu naquela porta, e ele batendo na porta, você sentia que podia ser mais ou menos assim, ó. Quem é? E de repente, quando ela abriu a porta, o profeta nem a saudou, colocou o dedo na cara dela, porque ela já teve muita oportunidade e não quis ouvir o chamado de Deus. Colocou o dedo na cara dela e falou assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, por tua causa, milhões e milhões de argentinos estão no inferno, e tu darás conta de cada um deles. E quando foi no outro dia, aquela mulher amanheceu durinha no chão, morreu. Foi para a glória? De jeito nenhum. Porque teve a oportunidade de salvação e não quis ouvir com o soar da voz do chamado de Deus. Deus está falando nessa tarde para você: escute agora o soar do chamado de Deus. Você foi chamado por Deus para fazer a sua santa obra. Você está sentindo muito bem que a idade está se passando. Você está sentindo aí, nossa, olha, já não consigo, tem tanta coisa que eu não consigo nem mais fazer direito. Mas é por causa de que isso? Aí você olha no espelho, cabelos brancos. Aí você olha na sua identidade, é uma identidade, né? Aí você olha para a sua certidão de nascimento, aí você se lembra, nossa, eu já estou com meus 30 anos e nem percebi. O tempo vai se passando. Satanás, com a ilusão desse mundo, ilude tanto o homem, que o homem nem sente que a idade está passando. E Deus está chamando, Deus está chamando, e não quer ouvir, vai perecer, e não vai ter a salvação em Deus. Aleluia, glórias a Deus. Escute o chamado de Deus, faça alguma coisa com Ele, e Ele vai fazer alguma coisa para você. E tenho porém, Deus só tem compromisso com aquele que tem compromisso com Ele. Quando você se compromissa com o Senhor Deus dos céus, que fez os céus e a terra, você tem tendência a receber ricas bênçãos, e uma bênção tal que vai mostrar para todos que Deus abençoa aquele que é fiel. Aleluia.
Aleluia, glórias a Deus. Esse é o tema da mensagem de hoje, a idade que se passou. Aproveite você que é adolescente para fazer a vontade de Deus. Aproveite você que é criança para fazer a vontade de Deus. Aproveite você que é jovem para fazer a vontade de Deus. Aproveite você que é adulto para fazer a vontade de Deus. Aproveite você que é ancião, que aposentou para este mundo, mas para Deus não existe aposentadoria, porque nesta vida não é descanso, há descanso lá no céu. Aleluia, glórias a Deus. Então entendemos que todos nós somos chamados de tempos, épocas e lugares para fazer a obra do Senhor, para fazer a vontade de Deus. E aí há um galardão nos céus que aguarda a cada um que assim faz a sua santa obra. Aleluia, glórias a Deus. Glórias ao Senhor. Por isso exalte a Deus a cada dia. Por isso glorifique o seu santo nome. Deus te tirou lá do mundo, não foi em vão. Deus te tirou lá do mundo, colocou na sua casa, na sua igreja, para você fazer alguma coisa. Você sabe muito bem disso. Você não está em vão dentro da casa do Senhor. Há sempre um serviço para você. Há sempre alguma coisa para fazer para Deus. Se não te dão oportunidade na tua igreja, não tem problema. Abra um ponto de pregação na tua casa e comece a pregar o evangelho. Ah, mas o meu pastor falou que é proibido. Deus não falou que é proibido. A Bíblia diz: ide pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Aleluia, glórias a Deus. Esse é os conselhos que eu estou dando agora. Se desviar por causa de oportunidade, isso não é motivo. Abre um ponto de pregação na tua casa lá. Se tu está com vontade de pregar, começa a pregar o evangelho lá. Começa a cantar, toque louvores para Deus e vamos ganhar este mundo para Jesus. Aleluia, e que entende o suar do seu chamado, porque sabe que diz a palavra do Senhor: tocai a trombeta em Sião, ainda que os moradores se perturbem, não se preocupem, a não ser que o dia do Senhor venha aí. Aleluia, glórias a Deus. Coloca mais uma pedrinha na sua coroa, fazendo a vontade de Deus, e o seu galardão lá nos céus vai estar aguardando por você lá, e você vai ser coroado para a honra e glória do nosso Deus. Exalte a cada dia a Deus, e Ele assim vai te dar uma coroa de vida lá na eternidade, uma coroa que te aguarda. Entenda a cada dia que você foi chamado com Deus para um propósito profundo e grande, para fazer a vontade do Senhor. Mas este rico aqui, para azar dele, ele pensava que ia viver muito tempo nessa vida. Assim é a vida de muitos homens. Eles pensam que vão viver bastante tempo. Eles acham que não se preocupa não, eu vou viver bastante. Vai, uma hora ou outra dessa aí, parte dessa vida para outra, e se não tiver a salvação, vai direto para o inferno, aonde a Bíblia diz que o bicho nunca morre e não há sossego nenhum. Nesta vida, homens e mulheres falam que vivem no inferno, mas eles não sabem o que é o inferno mesmo. O inferno é para onde os homens vão, para todos aqueles que vão para lá, aqueles que não quiserem aceitar a Jesus Cristo e fazer a vontade de Deus, porque Deus já fez pela gente muita coisa. Agora a gente tem que fazer para Deus, anunciando que o ano do Senhor vem aí, e se preparando para o dia e grande dia do Senhor, para se encontrar com Ele na glória. Por isso entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais Ele fará. Não tem como fugir desta realidade. Ou você aceita Jesus agora, ou nunca chegarás
aos céus. Essas são as palavras sinceras que Deus colocou aos nossos corações com o seguinte tema: a idade que se passou. Olhe para si agora, medite na sua idade. Vem mais um ano aí, você vai fazer o seu aniversário. É uma festança tão grande quando você faz aniversário. Se lembra? Tem alguns que não tem oportunidade para ter festa, não. Mas tem outros que fazem uma festa tremenda, faz um preparativo tão grande, mas não se prepara para se encontrar com o Senhor teu Deus. Lembra-se que a festa um dia nessa vida é passageira, mas a Bíblia diz assim, que antes a alegria nos céus por um pecador que se arrepende. É uma festa muito grande nos céus e outra na terra, quando um pecador se arrepende e entende que o único jeito para ir para os céus é aceitar a Jesus Cristo. Não temos como fugir dessa realidade. Aceite agora ou nunca chegarás aos céus. Larga essa seita diabólica, larga essas coisas que não te ensinam o caminho correto. Antes fica ocultando a palavra para vocês. Entenda uma coisa, que é últimos dias. Deus me tirou lá daquela igreja fria que falava que tinha que adorar santo A, santo B, e achando que era esse o caminho certo para se chegar mais próximo de Deus, e falava: não, adora não sei quem que você vai ter consolação. É melhor você adorar a Deus, porque o caminho correto para se chegar aos céus não é acendendo velhinha para A e para B, mas é se entregando para Deus, e Ele vai iluminar o teu caminho, e o teu dia, quando você passar desta vida para outra, você vai ter uma vida de luz e não de Deus às trevas. Aleluia, glórias a Deus. Por isso, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais Ele fará. Ele tem coisas grandes e firmes para você, que você ainda não entende, porque estamos dentro do tema da mensagem, a idade que se passou. Por isso, não deixe a sua idade se passar. Vá fazer a obra de Deus. E você que não é convertido, converta-se enquanto é tempo. Porque o mundo é ilusão, o mundo é imaginação dos corações do homem. Mas há uma realidade muito grande entre o céu e o inferno. Por isso, aceite a Jesus Cristo enquanto é tempo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele,